Geral do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Convido, então, a todos para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional. Determino, nesse momento, que a secretária especial do Colégio de Procuradores de Justiça, Caís Mabele Correia, proceda à leitura do termo de posse. Termo de compromisso que assume Yádia Gama Maio, a fim de tomar posse e exercer as funções do cargo de Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Aos 18 dias do mês de abril do ano de 2023, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, situada na Rua Promotor Manuel Alves Pessoa Neto, número 97, Candelária, nesta capital,
Presente a excelentíssima senhora Elaine Cardoso de Matos Novaes Teixeira, 62ª Promotora de Justiça da Comarca de Natal e Procuradora-Geral de Justiça, foi deferido a Iádia Gama Maio, matrícula número 151261, dígito 7, 7ª Procuradora de Justiça, o compromisso de bem e fielmente exercer as funções do cargo de Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, para o qual foi eleita pelo Colégio de Procuradores de Justiça, em sessão extraordinária especial realizada no dia 13 de abril de 2023, para exercer o mandato correspondente ao período de 18 de abril de 2023 a 17 de abril de 2025, nos termos da Resolução número 44/2023, PGJ-RN, da Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral de Justiça, datada de 13 de abril de 2023, publicada no Diário Oficial do Estado de 14 de abril de 2023, tendo exibido os documentos necessários, inclusive fazendo a entrega de sua declaração de bens. E para constar, eu, Caís Mabelle Correia, técnica do Ministério Público e secretária especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, lavrei o presente termo, que vai devidamente assinado pela excelentíssima senhora Elaine Cardoso de Matos Novaes Teixeira, Procuradora-Geral de Justiça, e pela empossanda. Muito obrigada, Caís. Convido agora a empossanda para prestar o compromisso solene. Prometo bem e fielmente cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, as leis do Ministério Público e as leis do país e do Estado do Rio Grande do Norte, promovendo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Assim, eu prometo. Convido a empossanda a assinar o termo de posse. Declaro empossada, nesse momento, no cargo de Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, a 7ª Procuradora de Justiça, doutora Iádia Gama Maio. E, em continuidade, concedo a palavra à presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, nossa AMPERN, a promotora de Justiça, doutora Juliana Limeira Teixeira. Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral de Justiça e Presidente do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Rio Grande do Norte, doutora Elaine Cardoso de Matos Novaes Teixeira. Excelentíssima Senhora Corregedora-Geral do Ministério Público, doutora Iádia Gama Maio. Excelentíssimo Senhor Ouvidor, doutor Rodrigo Pessoa. Excelentíssimos senhores, membros do egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Senhores colegas promotores, servidores aqui presentes, convidados da empossada. Em nome da Associação dos Membros do Ministério Público, AMPERN, saúdo a doutora Iádia Gama Maio, Corregedora-Geral, ora reconduzida a este honroso cargo da Administração Superior. Como dispõe a Lei Orgânica e o Regimento Interno, a Corregedoria-Geral é, por essência, um órgão de orientação aos membros do Ministério Público, que zela pela dignidade da instituição ao fiscalizar a conduta e as atividades funcionais dos representantes da nossa instituição.
trata-se de uma missão árida, árdua e de extrema importância para promover o aperfeiçoamento institucional, sempre respeitando a independência funcional dos membros, em busca de um Ministério Público forte, coeso, probo e eficiente. Missões dessa envergadura, doutor Iade, são atribuídas a membros ministeriais que, mais que pertencentes aos quadros da instituição, atuem como verdadeiros componentes do Ministério Público, que incorporem seus valores e que sejam capazes de desempenhar com dignidade as atividades profissionais, ir além, fomentando boas práticas, inovando, vivenciando o dia a dia e atendendo às expectativas que a sociedade deposita em nossa instituição. Doutora Iádia Gama Maio, com sua personalidade forte, formação acadêmica brilhante e trajetória funcional exemplar, esteve pronta para essa missão correcional e ainda está mais preparada para, nessa recondução, contribuir para melhorar a atuação do nosso Ministério Público Potiguar. Sua competência é inspiradora para todos nós. Portanto, com essas breves palavras, senhoras e senhores, em nome da Amperne, fica nosso desejo de que o mandato alcançado, renovado porque bem exercido pela doutora Iádia, seja desempenhado com maturidade e sempre com vistas ao atingimento do maior e melhor compromisso com a sociedade do Rio Grande do Norte. Para encerrar, como bem disse Santo Agostinho, não basta fazer coisas boas, é preciso fazê-las bem. Boa sorte. Obrigada. Concedo agora a palavra para a saudação da empossada ao 13º Procurador de Justiça, Dr. Raimundo Silvio Dantas Filho. Doutor Silvio. Bom, boa tarde a todos. Doutora Elaine, excelentíssima Procuradora-Geral de Justiça, doutora Iádia, excelentíssima Corregedora-Geral, doutor Rodrigo, excelentíssimo ouvidor, doutora Juliana, excelentíssima presidente da nossa associação, queridos colegas procuradores, queridos colegas promotores, enfim, todos presentes, os meus mais efusivos cumprimentos. Inicialmente, eu gostaria de dizer que é uma grande honra estar aqui, nesse momento, né, para fazer uma saudação à doutora Iádia. E quando me avisaram do convite, eu até quase, né, tentei resistir e disse, olha, eu sou suspeito para falar, para fazer uma saudação à doutora Iádia, porque eu sou fã, né, um grande admirador do trabalho de doutora Iádia. Bom, vamos fazer algumas observações pensando no Ministério Público do passado e no Ministério Público do futuro. Mas calma, em 10 minutos, tá? E aí eu começaria com uma curiosidade. Uma primeira pergunta que é a seguinte: quais as principais mudanças ocorridas na nossa instituição nos últimos 30 anos? Seria ótimo se tivéssemos espaço, né, para ouvirmos aqui, cada um respondendo e tal. Mas eu ousaria apontar uma como a principal. A preocupação com resultado. Eu penso que essa foi a grande mudança. Nós saímos de um modelo que identificava eficiência e combatividade em quem ajuizava ações, independente do resultado, para um modelo que prioriza a resolutividade. Essa é a nossa palavrinha mágica de hoje. E, na minha opinião, esta foi a grande mudança. Desta mudança,
nasceu a discussão sobre autocomposição, por exemplo, que é uma das grandes discussões que nós temos hoje, né? A discussão sobre autocomposição não surgiu porque a gente gosta de autocomposição, surgiu porque a gente precisa de autocomposição em função da necessidade de alcançar resultado. Daí nasceu o foco no interesse social relevante, né? Quando nós começamos, há um bom tempo, né? Mais ou menos uns 30 anos, nós vamos completar, a minha turma completa 30 anos, a de doutora Iádia também, a mesma turma, né? No próximo ano. Então, nós atuávamos em tudo que chegava. Hoje nós temos a relevância social como um norte para a nossa atuação. De onde vem essa discussão? Da ideia, da preocupação com o resultado. Daí nasceu também a preocupação com o Ministério Público no criminal que faz investigação. Por quê? Porque nós estamos preocupados em afetar, impactar a sociedade em algumas questões que não seriam investigadas se não fossem as iniciativas do próprio Ministério Público. Pois é, Carta de Brasília, todos esses documentos, a origem, a fonte, é essa necessidade, é essa preocupação com o resultado. Muito bem, qual o papel da Corregedoria diante dessa mudança de paradigma? Qual o papel? Nós teremos uma ótima resposta se lançarmos um olhar para o trabalho desenvolvido por doutora Iádia e por doutora Naide, além de toda a sua equipe, de todos os servidores da Corregedoria, nesse primeiro mandato. Se nós lançarmos um olhar para o trabalho que já foi desenvolvido até agora, teremos uma boa ideia do que significa, né, de qual é o papel de uma Corregedoria para realizar, para executar ações alinhadas com essa mudança de paradigma. Então vejamos, sem deixar de lado a parte fiscalizatória, porque é da essência da atuação da Corregedoria, doutora Iádia prioriza a orientação. Não à toa foram expedidas diversas notas orientativas, e é interessante, né, até o título, nota orientativa, um instrumento de trabalho da Corregedoria para nos orientar, para nos guiar, para apresentar caminhos, ao invés de se limitar apenas a uma atuação fiscalizatória, que era o que ocorria até então. Sem deixar de lado as correções sistemáticas que analisam a atuação ao longo de um período específico, a doutora Iádia acompanha o trabalho diário de todos nós. E isso é muito interessante, né? Assim, isso é uma grande novidade, um acompanhamento sistemático do trabalho de todos nós a partir dos dados que são gerados em tempo real, com orientações expedidas em tempo real. Esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido já aqui no Rio Grande do Norte. E isso nos dá uma ideia de qual é o papel da Corregedoria. Especificamente falando, né, a doutora Iádia provavelmente vai falar sobre isso depois, mas nós podemos também ver no relatório que foi expedido, né, nós temos, para implementar essa ação, a sala de acompanhamento virtual. E a partir desse acompanhamento, a Corregedoria expede elogios, expede alertas, né? Então, assim, é de fato um trabalho que segue a linha de um novo paradigma. Muito bem, sem deixar de reconhecer a autonomia funcional, já destacada por doutora Juliana agora há pouco, doutora Iádia sugere escolhas que otimizem a utilização de recursos materiais e humanos, priorizando matérias com relevância social. E aí nós temos um instrumento que é novo na nossa instituição, né? Plano de atuação prioritária. Novo, inovador e completamente alinhado com a ideia de resolutividade. Pelas informações constantes no relatório, nós temos hoje já 20 promotorias com esse plano de atuação prioritária. Muito bem, aqui a gente teria um fértil debate, né? Afinal de contas, o que é relevante e o que não é relevante? E é importante percebermos que a realização desse debate já está sendo executada por doutora Iádia e pela equipe da Corregedoria, em parceria com a Procuradoria-Geral de Justiça, num diálogo, né, transparente, aberto, focado nos interesses institucionais. E isso revela uma outra característica importantíssima, que é essa capacidade de construir pontes. E a Corregedoria é um instrumento de fiscalização, sim, de controle, sim, mas é um instrumento para a construção de pontes entre os segmentos institucionais, né? Muito bem.
além dessa dimensão do diálogo interno, nós temos também um diálogo externo que vem sendo colocado em prática pela Corregedoria, na realização de audiências públicas, com a participação da comunidade, que vem a presença dos integrantes do Ministério Público, né, de todos nós, falar dos seus anseios, das suas necessidades. E a partir daí nós podemos, de fato, porque a pergunta que se faz é, mas o que é relevante? Ora, o que é relevante pode ter múltiplas respostas, mas jamais pode ter uma resposta que deixe de ouvir a própria comunidade. Daí a imensa importância desse trabalho da Corregedoria de retornar, né, de retomar essas audiências públicas conversando com a população. Muito bem, aqui nós temos algumas ideias sobre o que de fato a doutora Iária vem fazendo e qual é o papel da Corregedoria. Mas eu tenho uma segunda curiosidade, que é a seguinte: como será o Ministério Público daqui a 30 anos? Muito bem. Nós até tivemos um rápido ensaio, né, desta questão num dos nossos debates mais recentes, no próprio colégio, quando a questão foi colocada e o doutor Anísio começou falando assim, olha, pode ser que eu esteja delirando, mas, ou seja, quando nós pensamos no Ministério Público daqui a 30 anos, são tantas as possibilidades, que num primeiro momento até parece que alguma sugestão pode ser um delírio. Mas daqui a 30 anos nós vamos conferir, doutor Anísio, se de repente o senhor não estava simplesmente fazendo um prognóstico preciso do que poderia acontecer. Entre tantas ideias, por exemplo, né, doutora Iária até colocou a possibilidade da desterritorialização. Mas o que é isso? Fica no ar aí a questão para a gente pensar, não é o momento de detalhar, mas só para nós percebermos como essa preocupação com o futuro é importante. Bom, não sabemos como será, mas talvez seja interessante nos prepararmos para lidar com mudanças rápidas e radicais. A nossa geração, a geração aí que tem 30 anos de Ministério Público, viveu uma transformação impressionante. Se a gente fizer uma análise da nossa existência, né, eu me lembro, ainda lá no pé da serra da minha querida cidade de Patu, como era difícil a gente ouvir um rádio, no rádio, né? O som do rádio fugia o tempo inteiro. Hoje a gente ouve qualquer rádio do planeta com o melhor som possível. Então foram tantas transformações na nossa existência que a gente observa e diz assim, nossa, mas como foi rápido? E qual é a questão que se põe agora? Talvez daqui para frente seja ainda mais rápido. E nós estamos preparados para isso. A Corregedoria está preparada para isso. A doutora Iária está preparada para isso. E aí, além do que nós já elencamos aqui em relação ao que ela já desempenhou, né, eu acho importante a gente lançar um olhar, não apenas para o trabalho já realizado por doutora Iária, mas para toda a jornada ao longo da sua carreira, doutora Iária. É como se ela estivesse conscientemente, ao longo de toda essa trajetória, se preparando para viver esse momento, para estar numa posição tão importante na nossa instituição. Uma atuação marcante em todas as unidades nas quais trabalhou, e mais especificamente na promotoria do deficiente e do idoso. Uma reflexão permanente sobre a sua própria atuação, fazendo mestrado, fazendo especialização, mestrado, doutorado, sempre associando o estudo a uma reflexão sobre o Ministério Público. As experiências existenciais, porque essas são decisivas na nossa formação, né? As frustrações, as superações, os livros lidos, os filmes, os personagens que servem de inspiração para a sua trajetória. E aí eu fiquei curioso para saber que personagens teriam influenciado nessa trajetória de doutora Iária para que ela tivesse tanta determinação, né? Tanta firmeza, tanta coragem, tanta vontade de persistir, tanto gosto pelo trabalho no Ministério Público. E agora, né, depois de 2 anos, tendo a companhia extraordinária de doutora Naide, agora a parceria com doutora Miriam como corregedora adjunta, né? Doutora Miriam, que recentemente, num dos nossos encontros, eu observava atentamente, né, enquanto todos falavam sobre doutora Miriam e os vários adjetivos usados para se referir. Como, por exemplo, a serenidade,
como, por exemplo, a sensibilidade. E eu tenho certeza que essa parceria será muito profícua e produzirá excelentes resultados para a nossa instituição, doutora Iária. Pois muito bem, a caminhada será, em alguns momentos, com obstáculos, com turbulências, mas a missão é perfeita para uma mulher que é, ao mesmo tempo, visionária, mas com os pés no chão. Uma gaúcha que, para ser plenamente potiguar, só falta trocar o Grêmio pelo ABC. Calma, ou pelo América. Pois muito bem. Para concluir, eu lembro, doutora Iária, na sua posse no primeiro mandato, né, a senhora encerrou com uma fala dizendo assim, e foi interessante porque era como se fosse uma mensagem para si mesma, né? A senhora disse assim, eu digo a mim mesma, não tenha medo, simplesmente caminhe, né? E agora os desafios serão ainda maiores, né? Porque nós, de repente, podemos ter mudanças estruturais que exigirão mais coragem ainda, além de toda a sabedoria. Mas, agora eu digo, não tenha medo, doutora Iária. Simplesmente continue caminhando. Em A Verdadeira Arte de Viajar, no livro A Cor do Invisível, Mário Quintana, um gaúcho, assim como a senhora, sugere o seguinte: a gente sempre deve sair à rua como quem foge de casa, como se estivessem abertos diante de nós todos os caminhos do mundo. Não importa que os compromissos, as obrigações estejam logo ali. Chegamos de muito longe, de alma aberta e coração cantando. Doutora Iária, são muitos caminhos abertos. São tantas escolhas difíceis a cada dia. Que Vossa Excelência seja muito iluminada e, com toda sabedoria que lhe é peculiar, consiga enfrentar essas missões de cada dia, de alma aberta e coração cantando. Obrigado. Após ouvirmos a saudação do Dr. Silvio, convidamos o diretor da Corregedoria Geral, o senhor Paulo Roberto da Cunha Leal, para prestar uma homenagem à Corregedora Geral recém-empossada. Na verdade, eu vou me dirigir à doutora Iádia, né? Boa tarde a todos. Queria deixar registrado que nós somos muito felizes, a equipe da Corregedoria é muito feliz trabalhando na Corregedoria e especialmente com a senhora. O lado profissional da doutora Iádia todos conhecem, né? São muitos fatos realizados, muitas ações, mas eu acho que só quem convive com a doutora Iádia, algumas horas por dia, durante vários dias, é que consegue ter a dimensão da pessoa que ela é. Uma pessoa muito generosa, que sabe ouvir, que pondera, e que, por aliar esse lado profissional muito forte, muito enérgico, muito criativo e inventivo com o lado humano dela, faz ela uma excelente gestora, né? E nos enche de orgulho. Então, isso é um símbolo do nosso orgulho e da nossa felicidade e admiração por trabalhar com a senhora na Corregedoria.
Faculto agora a palavra à corregedora-geral, doutora Iádia Gama Maio. Excelentíssima doutora Elaine Cardoso de Matos Novaes Teixeira, presidente do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, em nome de quem eu saúdo e cumprimento todas as autoridades que estão participando dessa solenidade. Gostaria de saudar especialmente os integrantes do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, pedindo licença para cumprimentar a todos, na pessoa da nossa decana, a excelentíssima doutora Darcy Pinheiro. Cumprimentar a excelentíssima doutora Naide Maria Pinheiro, corregedora-geral adjunta. A excelentíssima doutora Juliana Limeira Teixeira, presidente da Amperne. O excelentíssimo doutor Glaucio Pinto Garcia, procurador-geral de Justiça adjunto. O excelentíssimo doutor Rodrigo Pessoa de Moraes, ouvidor do nosso Ministério Público, aqui, inclusive, está aniversariando hoje. E ainda veio para a posse. Então, eu quero parabenizá-lo. Muita saúde, muita paz. Parabéns. Cumprimentar aos excelentíssimos promotores de justiça, servidores, amigos, familiares, senhoras e senhores. Estou aqui mais uma vez, tomando posse neste cargo. Eu me lembro, como bem disse o doutor Silvio, que na primeira vez eu concluí o meu discurso dizendo que eu sempre insisti em um só caminho, mas que eu tinha decidido mudar de direção e tomar um novo rumo, escolhendo o menos convencional para mim. E eu me perguntei naquela ocasião, tomar esse caminho será a melhor escolha? Há 2 anos eu não sabia responder essa pergunta, mas dizia o tempo todo a mim mesma, não tenha medo, simplesmente caminhe. Hoje acredito que eu tenha trilhado pelo caminho certo, senti que poderia ajudar a minha instituição a cada vez mais se aprimorar. E o fato de encontrar uma verdadeira família na corregedoria, pessoas maravilhosas, que sonham e agem juntas no dia a dia, tornou o caminho mais leve. Mas o que foi feito nestes 2 anos até agora? Estamos entregando hoje a vossas excelências e a todos os colegas, promotores, servidores, a sociedade, o relatório do biênio 2021-2023, que foi lançado hoje. E nós construímos aqui uma pequena linha do tempo. Não deu para botar tudo. Não deu para botar tudo. E também não pretendo cansá-los com tantas informações que estão disponibilizadas ali no relatório bienal, mas eu gostaria de chamar a atenção para um ponto que eu reputo fundamental. A mudança de paradigma que estamos desenvolvendo em todas as nossas atividades. Estamos renovando os métodos de avaliação, orientação e fiscalização da atividade fim e das atividades administrativas pela Corregedoria, para aferir a atuação resolutiva do Ministério Público e a sua relevância social. Adoro a palavra desapegar. E é isso que estamos fazendo, procurando romper com certos preconceitos e experimentando coisas diferentes para se obter resultados efetivos. Por exemplo, o carro-chefe da corregedoria é a correição. É ali, naquele momento, que a gente pode se debruçar com um olhar mais apurado sobre a situação atual do membro ou da unidade, ou de ambos. E quando realizamos uma correção, podemos ter 2 tipos de supervisão. Uma supervisão estática e outra dinâmica. E, com certeza,
optamos pela supervisão dinâmica. E o que vem ser isso? Trocamos aquela correção individualizada, sem preocupação com a reiteração de padrões de ineficiência entre os membros da instituição, por uma visão sistemática entre a unidade fiscalizada e os demais órgãos de execução, de modo a utilizar a correição como fonte de informação ou inteligência aptas a difundir práticas ou orientações que possam impactar a instituição como um todo. Substituímos uma correição fria, aquela realizada, sobretudo, em correições ordinárias, com longos períodos de tempo, normalmente anos entre as visitas, por uma fiscalização permanente e próxima ao órgão de execução, com usos de sistemas de gestão de dados, com contato periódico com o órgão, em caso de identificação de inadequações aptas a gerar ineficiência e a baixa qualidade da atuação. Saímos de um patamar de correição fotográfica, uma vez que normalmente centrada no comportamento e situação da unidade apenas no período da visita, sem visualização da regularidade ordinária da atuação do órgão de execução e eventuais desajustes escondidos quando da correição, pela busca específica sobre resultados alcançados pela promotoria ou procuradoria, tanto no campo judicial como extrajudicial, dando maior peso a eles em relação a eventuais atrasos ou impulsionamento detectados. Correição que ignora possíveis colaborações da corregedoria para um compartilhamento constante das informações e inteligência extraídas da fiscalização das unidades com os demais órgãos da administração superior, seja Conselho Superior, Colégio de Procuradores, Procuradoria Geral, com sugestões de aperfeiçoamentos pertinentes. O dinamismo da atuação da corregedoria, a partir desse reajustamento de rota, se deu em dois níveis fundamentais e reciprocamente interligados, quais sejam. Primeiro, sua relação permanente e indutiva com os órgãos de execução no sentido da resolutividade da atuação ministerial. E segundo, a sua colaboração efetiva com os demais órgãos da administração superior, no desenvolvimento de novas ferramentas e serviços voltados para a melhor instrumentalização das promotorias e procuradorias. Nota-se, portanto, uma preocupação central na avaliação dos órgãos de execução por parte da corregedoria, com os resultados qualitativos produzidos ou com a ausência destes, por parte dos membros fiscalizados, mais que a mera verificação formal do cumprimento de prazos de impulsionamento formal ou de impulsionamento processual e procedimental, um trabalho mais preventivo e se evitando a instauração de procedimentos de natureza disciplinar. Notamos, então, 4 eixos de atuação para a concretização da nossa missão com perfil dinâmico e resolutivo. Este é um anexo que está à disposição, colocamos aqui para ter maior visibilidade, que aqui está realmente muito curto, muito pequeno as letras, mas aqui é possível. Isso está no anexo, inclusive, e os senhores verão que tem caixinhas. Então, essas caixinhas poderão ser clicadas lá no PDF, que eu já encaminhei para, pelo menos, os meus pares aqui do Colégio de Procuradores. E lá, em cada caixinha, então, terá alguma explicação, terão dados, terão, enfim, resultados efetivos que nós alcançamos. E, infelizmente, não deu para botar tudo, é muita coisa, mas, graças a Deus, eu gostaria apenas de destacar alguns pontos que são esses 4 eixos. O primeiro são as iniciativas para monitoramento mais perene das unidades, visando a razoável duração da atuação ministerial, como, por exemplo, o tempo de resolver dos inquéritos civis, o tempo de resolver dos inquéritos policiais, a sala de acompanhamento virtual, chamado SAVE, e os acordos de resultados. O segundo eixo são iniciativas que buscam aferir e incrementar o resultado da atuação ministerial, como, por exemplo, orientações para a atuação planejada da atividade fim, como a classificação de prioridades do extrajudicial na atuação criminal e o plano de atuação prioritária.
o formulário de correição com questionamentos diretos sobre o resultado e as demandas priorizadas. Fizemos, desses 2 anos, 153 correições. E todos os colegas que passaram, pelo menos, os promotores, principalmente, vão lembrar da minha pergunta mágica. Qual é o impacto do seu trabalho? O que é que você fez para mudar a realidade social, a sua realidade, desde a última correição? Essa é a pergunta. É isso que a corregedoria quer saber. E até para que o colega também perceba o quanto ele também foi importante nessas modificações, nessas mudanças. Conceito do membro correcionado com preponderância dos resultados alcançados sobre eventuais atrasos de impulsionamento. Banco de atuações resolutivas, expedição de notas orientativas, recomendações diretamente vinculadas à atividade fim. Realizações de lives para estímulo à atuação planejada e de resultados. O eixo 3 são as iniciativas de colaboração permanente com os demais órgãos da administração superior, para incrementar a qualidade da atividade fim, como, por exemplo, sugestões de modificações de atribuições, sugestões de cursos de qualificação ao CEAF, como foi no caso dos crimes violentos, letais e intencionais, que, inclusive, foi derivado, inclusive, de uma correição nacional, da Corregedoria Nacional, do Conselho Nacional do Ministério Público. Sugestões de incremento da estrutura de unidades ministeriais, notadamente de pessoal, sugestões de colaboração com novos programas de apoio ou de gestão de unidades, normatização das hipóteses para indicação de promotores inaptos à acumulação das funções, atos conjuntos vinculados à atividade fim de membros, e, por fim, o 4º eixo, aproximação com a sociedade para a identificação de demandas prioritárias. Eu gostaria que mostrasse aqui que nós regulamentamos a realização das audiências públicas, e aí está o mapa. Nós dividimos, a Corregedoria achou interessante dividir em 14 regiões. Nós achamos melhor trabalhar com micro-regiões, com menos regiões, para que as pessoas fossem mais, vamos dizer assim, englobadas nesse trabalho, né? Que a gente estivesse mais próximo, efetivamente, da sociedade, porque, às vezes, a gente sabe que um município sede é muito distante de outros municípios. Então, a gente resolveu diminuir e ficou assim. Nós já realizamos, até o presente momento, 5 eventos, abrangendo 53 municípios e 82 promotorias de justiça até o presente momento. E agora, em maio, iremos para a Sul. E o que tentaremos fazer nestes próximos 2 anos? Primeiro, eu acho que eu vou ter que me resetar, né? Dar um reset, para começar tudo de novo. As mudanças promovidas até então possuem um norte. Este norte deve continuar a ser seguido num 2º mandato. O resultado das ações foram promotorias mais céleres e organizadas, e a cada nova correição, outras se adequam ao modelo de gestão que induzimos. Mas a realidade é de muita desorganização e ineficiência, infelizmente. Ali nós temos como ter um panorama, nós temos como ter um raio-x, uma radiografia perfeita da nossa instituição. Mas ainda temos muita confusão entre independência funcional e necessidade de incremento na gestão de promotorias. Culturalmente, é como se cada promotoria fosse uma ilha. E penso que a Corregedoria deve consolidar suas inúmeras iniciativas, institucionalizá-las com normas claras que sejam obrigatórias para uma melhor gestão de promotorias. E, no eixo da colaboração com a administração superior, buscar repensar, com a Procuradoria-Geral de Justiça, com o doutor Elaine e toda a sua equipe, novos modelos de divisão de trabalho. O NUGEP, por exemplo, é um embrião dessa colaboração mais integrada, que pode ser aprofundada, interligando os membros, independentemente das comarcas, e aproveitando melhor as expertises de cada um. Ou seja, consolidar as iniciativas, aproximar o Ministério Público das demandas sociais
e repensar a sua organização para melhores entregas de resultados podem ser os motes da nova gestão. Em continuidade ao norte tomado há 2 anos. Não poderia também de ter o momento de agradecer. Agradeço aos meus pares, procuradores de justiça, pela confiança depositada, que acreditaram na minha capacidade para continuar exercendo um cargo tão importante. Não sei se sou tão merecedora assim, mas obrigada a cada um de vocês. Agradeço a doutora Elaine, nossa Procuradora-Geral de Justiça, por todo o apoio material e humano, por manter sempre uma relação de cordialidade, sempre disposta a ouvir e a trabalhar em parceria. Isso é uma coisa louvável. Agradecimento especial não poderia deixar de fazer à doutora Naide Maria Pinheiro, que aceitou o desafio para assumir o cargo de Corregedora-Geral Adjunto durante esses 2 anos e que agora trilhará novos caminhos. Agradeço por tudo, pelo apoio, pelas ideias, pela amizade e pelo carinho. Queria que Naidinha viesse aqui para eu entregar uma pequena lembrança. Do mesmo modo, gostaria de agradecer aos 4 promotores corregedores que aceitaram continuar na equipe. Flávia Felício Matias da Silva, Flávia Rayane Soares de Souza, Alexandre Gonçalves Frazão e Adriano da Gama Dantas. Meu muito obrigada. Agradeço a todos os servidores da Corregedoria. Sem eles, nada disso seria possível. Paulo, Isanete, Adelote, Lívia, Tiago, Margarete, Ana Calina, Adriani, Cleidiane, Creuza, Dantas e Maciel. Obrigada, obrigada a todos. Sem vocês não seria possível. Nada seria possível. Cabe ainda um último registro. Impossível não reconhecer o esforço e a dedicação de todos os membros e servidores do Ministério Público Potiguar, que diuturnamente dão o melhor de si. Todos engrandecem a nossa instituição e a sociedade civil vem reconhecendo a importância do nosso trabalho que estamos realizando. E eu queria aqui agradecer em especial, eu não tenho como nominar a todos, mas vou citar aqui a Eider, a Felipe, a Fred e a nossa querida Caís. Gostaria de agradecer, em nome deles, todos os servidores do Ministério Público. Por fim, quero agradecer todo o apoio recebido por parte dos meus familiares, meu esposo Antônio Braulio, que está aqui, que sabe dessa uma luta diária, difícil, né? Aguentar a mulher em casa. Aos meus filhos que não puderam estar aqui presente, Thomas, Arthur. Quero também homenagear aqui, sempre, a minha mãe Elzira Moreira Gama, sempre minha mãe, que é minha luz, meu norte, que está aí mostrando com 90 anos, né, o quanto é possível viver, é possível caminhar, é possível ser feliz. Ela é feliz. E, em memória, eu gostaria também de lembrar o meu pai, Joaquim Guerreiro Maio, quem foi um exemplo para mim. Sempre me apoiou e sempre me incentivou e sempre foi meu fã. Então, realmente ter um pai fã é muito bacana, né? É muito legal, é muito importante. E ele sempre esteve do meu lado. E eu sei que onde ele quer que ele esteja, ele estará também me conduzindo.
Queria agradecer aos amigos, a todos os amigos e as minhas assessoras da 7ª Procuradoria de Justiça. Por favor, Elisaure e Raíssa, aguentem mais um pouquinho, que sempre estão ao meu lado, me incentivando para encarar mais esse desafio profissional em minha trajetória de vida. Muito obrigado, meninas. Aguentem lá mais um pouco, que também é braço direito, braço esquerdo, né? Então, eu queria agradecer a todos. E finalizo dizendo que os desafios continuam. E que eu pensei que a corregedoria fosse um barco. Mas é um transatlântico. Mas não é o Titanic. A frase, não tenho medo, simplesmente caminhe, eu troquei pela palavra gratidão. A todos que resolveram embarcar nessa nova viagem por mais 2 anos. E assim, eu quero, nesta oportunidade, agradecer e dar as boas-vindas à doutora Miriam Coeli Goldim de Oliveira Solino, que aceitou continuar a travessia por mais esses 2 anos. Ela que é uma colega experiente, justa e equilibrada, e eu tenho certeza que somaremos esforço nessa condução. Por favor, doutora, venha cá para eu também lhe dar as boas-vindas. Como na mensagem que eu recebi hoje pela manhã do nosso servidor Tiago. Tiago não está aqui, mas quero agradecer, ele mandou umas flores lindas. Ele disse quase tudo de forma resumida. Eu vou abrir aspas. O trabalho é árduo, criticado e muitas vezes ingrato. Mas é preciso ter fé e força para assumir a missão de conduzir o Ministério Público a uma atuação mais adequada, otimizada e organizada, pautada pela presteza e, sobretudo, pela resolutividade. Que cada um, em sua medida, sinta-se como parte ou todo neste processo, firme e inquieto na inconstância dos desafios que estão por vir. E encerro aqui com o pensamento de São Tomás de Aquino. Se a meta principal de um capitão fosse preservar o seu barco, ele o conservaria no porto para sempre. Que Deus nos ilumine e nos guie. Obrigada. Diante de tantas colocações, né, de tanto que já foi falado e apresentado quanto ao trabalho desenvolvido pela Corregedoria, capitaneada até o momento pela doutora Iádia, né, juntamente com a doutora Naide e toda a equipe, pouco me resta a falar. Mas eu gostaria de aproveitar o momento para enaltecer 2 características que eu acho que são muito emblemáticas da senhora, doutora Iádia, que são o entusiasmo e a energia, né? Então, doutora Iádia é aquela pessoa que coloca muito entusiasmo, que traz muito entusiasmo no que ela faz e coloca muita energia também em tudo o que faz. E nesse cenário em que o Ministério Público vive hoje, né, de transformações, de muitos desafios, esse entusiasmo e essa energia são fundamentais. Ainda mais considerando a aridez
da atividade desempenhada pelo órgão que, essencialmente, é um órgão fiscalizatório. Então, eu gostaria de parabenizar a doutora Iádia, né, com essas características tão marcantes, que, associadas à racionalidade da doutora Naide, né, e durante esses 2 anos, juntamente com sua equipe, né, brilhante de promotores, assessores e de servidores que ali se dedicam, vem dando uma contribuição muito significativa para o nosso Ministério Público. Quero registrar também toda a disponibilidade para essa troca de ideias, para discussões que muitas vezes começam com pensamentos diversos, mas que sempre conseguimos identificar alguns pontos que são muitas vezes que não são de consenso, mas são de identificação de assuntos relevantes. Alguns pontos de convergência. Então, é nesse caminhar dialético, é com esse caminhar de discussões e tendo sempre em mira o melhor para a nossa instituição, para o crescimento do Ministério Público, para os resultados que são ofertados à sociedade, é que eu reafirmo o compromisso, doutora Iádia, de abertura e de construção conjunta, não só com a Corregedoria, mas também com esse órgão colegiado. E, nesse sentido, quero também reforçar e lançar os melhores votos para que, com a parceria que se inicia agora com a doutora Miriam, que vem certamente dar uma contribuição também muito importante, cada uma com as suas características, mas que eu me recordo, na última sessão do colégio, para mim, ressalta a característica da sensatez. E tenho certeza que aliado e associado ao entusiasmo, à energia e, principalmente, ao propósito comum de toda a equipe desse aprimoramento do Ministério Público, certamente os melhores resultados advirão dessa parceria. Então, quero desejar muito sucesso, doutora Iádia, ao trabalho da Corregedoria, na pessoa de Vossa Excelência. Quero também, reforçando algumas falas que foram colocadas aqui com relação às diversas possibilidades de caminhos, às possibilidades de escolha, que o Divino Espírito Santo lhe ilumine em cada uma delas, para que a cada dia esse desejo de fazer o melhor ele possa ser renovado e a sabedoria e o discernimento para essas decisões também. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos, da nossa presidente da associação, do nosso ouvidor, todos os promotores e colegas aqui presentes, que estão prestigiando a posse da doutora Iádia, como já saudei inicialmente esse órgão colegiado, e convido a todos agora para, em posição de respeito, ouvirmos o hino do Estado do Rio Grande do Norte. Guerreiro
Agradecendo mais uma vez a participação de todos, eu declaro encerrada a presente sessão. Muito boa tarde.